Sexta-noite e você não tem nada pra fazer. Você se encontra em um completo estádio de ócio. Então, você resolve abrir a Steam e, dentre tantas possibilidades, você baixa aquele jogo comprado muito barato em alguma promoção de verão. Assim que você começa a jogá-lo, encontra alguma dificuldade. Afinal, são muitas mecânicas diferentes para você entender de uma vez só. Mas, sem se dar conta, você percebe que o sol já tá para nascer. E de repente, você virou a noite em uma jogatina não planejada de um jogo aleatório da sua galeria. Você até quer continuar, mas vamos lá, vai. Ver o sol nascer pesa na sua consciência. Então, você vai dormir, mas já planeja continuar a jogatina no dia seguinte. Acertei? Bom, isso já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você. Afinal, nenhuma experiência nesse mundo é completamente individual. Todo mundo já entrou em um hiperfoco em algum jogo de estratégia estilo 4x, onde o objetivo do jogador é explorar, expandir, extrair e exterminar. Afinal, o looping de gameplay é extremamente viciante, justamente por um sistema de progressão extremamente sofisticado que sempre recompensa o jogador de alguma forma. De todas as desenvolvedoras conhecidas por fazer esse tipo de jogo, sem dúvidas a mais famosa é a Paradox, que explora o gênero em diferentes contextos como guerras, viagens espaciais ou eras medievais. Porém, mal sabia você das consequências que consumir esse tipo de jogo implicaria na sua vida. Na verdade, não só na sua, mas na vida de uma geração inteira. Situações, decisões e outros incentivos do gênero de jogos da Paradox influenciaram toda uma geração de jovens jogadores a se tornarem de direita. Sim, parece absurdo, mas me dá 10 minutinhos que eu irei te provar de que isso é verdade. E que, possivelmente, eu e você somos resultados de uma espécie de laboratório social feito pela Paradox. Ficou curioso, né? Então, antes de começarmos, dá like no vídeo, se inscreve no canal, pois aqui tem vídeo novo toda segunda-feira. Meu nome é Davi Pirajá e hoje eu vou te explicar como um gênero de jogos criou uma geração de jovens de direita. Vamos começar pelo básico. Modelar uma era inteira em um computador é muito difícil. É difícil hoje, era difícil há 10 anos atrás e era especialmente difícil quando o gênero de estratégia 4x começou. Tão difícil, na verdade, que quase ninguém estava disposto a tentar. O motivo dessa dificuldade se baseia nas quase infinitas possibilidades que um jogador poderia ter. E se ele simplesmente não quisesse que o seu jogo tomasse os rumos históricos corretos? E se, por algum motivo, ele escolhesse boicotar a si próprio em um entretenimento da permanência quase que eterna na Idade das Trevas, por exemplo? Apesar de já existirem alguns jogos digitais desse tipo dos anos 90, o gênero surge mesmo com o lançamento de Civilization no começo dos anos 90. E a resposta que os desenvolvedores encontraram para essas perguntas que eu fiz acima foi bastante simples. Abstrair essas inúmeras possibilidades em um formato de eras históricas extremamente simplificadas, onde, através de uma árvore de tecnologias, o jogador seria basicamente obrigado a trilhar um certo caminho histórico previamente desenhado. Embora extremamente popular, Civilization nunca tentou ser um sandbox histórico. E se alguém quisesse jogar um simulador de país de verdade, sua única opção real seria comprar um jogo de tabuleiro dedicado, que era altamente arcano, difíceis de encontrar e apenas jogáveis para pessoas com a sorte de ter amigos tão interessados no assunto quanto elas. E é aí que uma empresa de tabuleiros sueca chamada Target entra nessa história. Durante os anos 90, a Target lança um jogo de tabuleiro chamado Sverige, um título revolucionário que visava recriar a história do reino sueco ao longo de 300 anos. Sverige conseguiu de alguma forma se tornar um dos jogos mais populares de toda a Suécia. E no embalo de Civilization e outros jogos de estratégia da época, seus criadores resolveram lançar uma versão de videogame do seu produto. Então, vieram sequências. A Target logo lançaria Sverige 2, expandiu seu conceito para todo o velho continente no jogo Europa Universalis Crown of the North. Os títulos foram tão bem que a divisão de videogames sobreviveu, mesmo antes da empresa mãe falir, em 1999. Daí então que nasce a Paradox Entertainment. Foi aí que o grupo de desenvolvedores responsáveis por criar o que é indiscutivelmente o primeiro jogo moderno de estratégia resolveu dobrar a aposta, ramificando a ideia original que fez tanto sucesso em diversos contextos e roupagens históricas.
Em 2000, eles converteram outro jogo de tabuleiro europeu, dessa vez o francês. A empresa foi tão bem sucedida à época que a Paradox começou a publicar suas próprias IPs. Em 2002, veio o Hearts of Iron, um simulador complexo de Segunda Guerra Mundial. Em 2003, Victoria, Empire Under the Sun, que simulava as glórias do Reino Unido durante a Era Vitoriana. Em 2004, nasce Crusader Kings, onde o foco eram pequenas dinastias familiares em vez de estados-nações inteiras. Todos esses títulos se tornaram franquias, formando o que nós chamamos de os 4 grandes pilares da Paradox até hoje. Ao invés deles explorarem jogabilidades simples e diretas que poderiam atingir o grande público mais facilmente, como a desenvolvedora rival fez com Civilization, a estratégia da Paradox foi no caminho completamente inverso. Eles não queriam um público de massa para jogos e conceitos mastigados, jogos com mecânicas complexas, extensas e extremamente realistas, o que por consequência eleva ao máximo o tempo médio de jogo. Afinal, o nicho de jogadores hardcore está muito mais disposto a investir tempo e principalmente dinheiro na sua jogatina. Esse tipo de jogo rapidamente atingiu seu teto de vendas e possibilidades. Por mais que você adapte diferentes eras através de diferentes perspectivas, as possibilidades serão sempre as mesmas, pois, de alguma forma, seu papel é sempre igual: se assumir como um deus naquele universo e começar a brincar. No início da década de 2010, tanto o público quanto a crítica já estavam com uma certa fadiga desse estilo. E aí que esse vídeo começa pra valer. É aqui que é lançado Crusader Kings 2. Meu primeiro contato com Crusader Kings 2 se deu por um motivo curioso. Eu tinha 13 anos e estava procurando um jogo de Game of Thrones. Sim, com o sucesso de GOT e a volta de Senhor dos Anéis ao cinema por causa do Hobbit, a estética medieval voltou a ser moda nos inícios dos anos 2010. Então eu, no auge dos meus 13 anos, caí de paraquedas em um simulador extremamente complexo que nem traduzido era. Nossa, era tudo que eu realmente queria e tudo que eu precisava. Acontece que, diferentemente de seus irmãos sucessores, Crusader Kings 2 deixou para trás o foco em complexas estruturas econômicas e sociais, da qual você administrava como uma espécie de deus, ou até mesmo entidades abstratas como um país ou como um governo, para focar em personagens. Isso significava que as mecânicas principais do jogo giravam em torno de temas familiares, como heranças, casamentos e reprodução. Reis poderiam assassinar irmãos, conspirar contra seus próprios filhos, casar-se por alianças políticas ou até mesmo por paixão. Personagens poderiam se tornar lunáticos, hereges, santos ou tiranos. Cada campanha se tornava uma narrativa única. Afinal, agora você realmente pode contar uma história real, paletável, com início, meio e fim. Junto com a dinâmica familiar e de desenvolvimento de relacionamentos, veio a mecânica de sexo. Afinal, sexo é poder e é impossível falar de poder sem falar de sexo. Caso você quisesse, você poderia ter amantes, filhos ilegítimos, manipular alianças através de casamentos, seduzir outros personagens da corte e rapidamente jogadores começaram a compartilhar suas histórias absurdas em um fórum da internet. Nossa, meu amante secreto é também o meu primo e agora o meu herdeiro é fruto de um incesto. Gente, eu traí minha esposa com a irmã de outro rei e agora estou fundindo o meu reino. Parece novela da Globo, mas é verdade, aconteceu, só entrar no Reddit. De repente, o que era nicho terminou virando mainstream e Crusader Kings 2 vendeu mais de 1 milhão de cópias na época em que foi lançado e terminou sendo o primeiro contato imediato de muitos jogadores, não só com aquele estilo de jogo, mas principalmente com aquele retrato histórico. Mas, para além de intrigas familiares que era o objetivo final do jogador, o que ele realmente tinha a ganhar no jogo? Fácil, guerras, mas não qualquer tipo de guerra. Acontece que o mundo em Crusader Kings 2 girava em torno de guerras religiosas. As grandes guerras santas eram tratadas como o evento principal dentro da gameplay do jogo. O sucesso em unir o reino só servia para ganhar dinheiro, para contratar tropas, para guerras e incursões religiosas. Qualquer outra coisa era jogar de forma medíocre. Embora o jogo oferecesse infinitas formas de jogar, a partida média de qualquer pessoa se baseava em ser um governante cristão que conquistava territórios dentro e fora da Europa e matava muçulmanos. Afinal, a Paradox cobrava $10 em DLCs para você jogar através da perspectiva árabe. Ou seja, você basicamente era um conquistador europeu gigachete. Persona essa que um jovem de esquerda provavelmente
odiaria. Resultado, termos como os Deus Vult e memes sobre a cruzada se tornaram comuns na internet em 2010. E isso não acontece somente em Crusader Kings. São diversas outras franquias da Paradox que basicamente te induzem a agir ou jogar a partir de uma perspectiva comum dentro do que chamamos de direita. Por exemplo, em Europa Universalis e Victoria, as formas de distinções entre países se dão por características pré-definidas em certos aspectos. Então, por exemplo, os franceses sempre terão um bônus na moral do exército, e os britânicos sempre terão navios mais fortes. E como o objetivo final sempre é a conquista, jogadores acabam preferindo nações com bônus militares a qualquer outro que o jogo lhe ofereça. Afinal, seu objetivo, repito, sempre é a guerra, uma vez que questões de política interna, como anseios da população ou boicote político, são quase inexistentes, focando apenas no Estado como uma entidade única e conquistadora, que precisa apenas ter um comércio forte, que pode financiar o seu imenso e glorioso exército. Em jogos onde a Paradox considera questões internas, como por exemplo em Cities Skylines, você precisa adotar uma política econômica liberal, com impostos reduzidos e serviços públicos eficientes e de baixo custo. Senão, a população irá se revoltar por N motivos, absolutamente ninguém vai querer morar na sua cidadezinha. Inclusive, o simples ato de ser socialista pode ser uma enorme desvantagem em jogos como o Stellaris, onde, ao escolher um comércio espacial igualitário, você basicamente limita o potencial de produção de sua civilização, para além de você ser impedido de adotar características de vertentes opostas, como por exemplo, a escravidão. Estranho, eu sei, mas isso acaba limitando o seu modo de conquista de outros planetas e povos. Fazer o que, né? Acontece que os jogos da Paradox seguem uma regra. Por causa da tal previsibilidade que eu falei lá no início do vídeo, nenhuma decisão do jogador pode influenciar a essência de certas culturas. Elas são tratadas como características estáticas e não adaptáveis, acaba definindo a superioridade cultural ou de uma vertente política sobre outra. Então, você ser um conquistador imperialista é sempre melhor do que ser um diplomata. Você adotar uma economia de mercado sempre será melhor do que você planificar a sua economia. Resumindo, todos os resultados históricos possíveis para o jogador são determinados por uma combinação de atributos culturais pré-definidos e a aptidão de grandes conquistadores individuais da história, o que te força a ser um Based que expulsa muçulmanos da Europa, coloniza continentes ou até mesmo cria civilizações interplanetárias inteiras com um sistema mega capitalista de corporações. E mal sabia você que em todas aquelas noites adentro, passadas jogando joguinhos bestas de estratégia, lhe impediram de virar um completo idiota e te fez passar a entender que a história é escrita por conquistadores e principalmente por quem vence a guerra. Meu nome é Davi Pirajá e se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal.